Amigas, amigos, bom dia, ou talvez boa tarde. Quem sabe boa noite, não tenho certeza quanto ao horário. Mas eu estou aqui para responder às perguntas de vocês. Mino, pergunta do Theo Júnior, Theo Júnior. leitor antigo da Carta Capital, Certo. fã especialmente da seção QI. Gostaria de perguntar ao jornalista Mino Carta qual o escritor brasileiro de ficção de sua predileção e qual o estrangeiro. Ansioso pela resposta, vida longa Carta e ao inigualável Mino. Também uma pergunta de Gabriel Silva de Jesus, Mino Carta, tirando seus próprios livros, quais são os seus livros favoritos? Essa é engraçada. Tirando os seus próprios livros, muito boa observação. Bem, olha, brasileiros, escritores brasileiros. Eu reputo o maior de todos, um gênio chamado Machado de Assis, que evidentemente viveu num tempo em que não havia prêmio Nobel. Quer dizer, no fundo, sim, ainda havia, quando ele morreu, se não me engano, em 1911, por aí, e já existia o prêmio Nobel. Mas, enfim, Machado de Assis, um escritor na terra tão longínqua, dificilmente seria considerado. Mas certamente um escritor excelente, de grande porte, de porte, digamos assim, se falássemos de futebol internacional, né? Outro escritor que esse, a meu ver, deveria ter ganho o prêmio Nobel é o Guimarães Rosa, que reputo outro grande escritor. Há outros, evidentemente, não muitos. A literatura brasileira não é tão rica, mas Lima Barreto é um excelente escritor, por exemplo. Então, esses são os brasileiros, digamos. Memória de um Sargento de Milícia é um livro interessante, por exemplo. Ainda é um livro do século retrasado, de 1800. Muito bem. Acho que o Brasil não tem grandes poetas. Não tem. Aqui não medraram poetas de altíssimo nível. Tivemos alguns letristas muito bons, né? Bem, aí a pergunta, essa é a pergunta do Theo, né? E um estrangeiro. Um escritor estrangeiro. Não, escritores estrangeiros tem realmente muitos. Aí é preciso considerar as épocas. Mas, digamos, a literatura inglesa, a literatura russa, sobretudo de final de 1700 aos dias mais ou menos recentes, são grandes literaturas. A literatura italiana produziu no século passado alguns poetas extraordinários e, além disso, escritores, como posso citar um que me vem à mente, porque eu gosto muito, o Italo Calvino, mas tem muitos outros, né? Então são literaturas muito ricas. A literatura francesa tem escritores extraordinários, né? Balzac é um sujeito que cobriu 1000 áreas possíveis e imagináveis. Excelentes poetas também, enfim. Aí dizer um
Eu acho o Lawrence Stern um escritor que me fascina especialmente. Inglês, naturalmente. E também um mestre involuntário, pelo menos por parte dele, de Machado de Assis, porque a leitura de Stern influenciou muito Machado, sem dúvida. A outra pergunta diz respeito a... Gabriel quer saber os seus livros favoritos. O meu livro. Vamos falar de 3? Também é difícil. Bem, não, um livro que me acompanhou muito é Pickwick Papers, do Dickens. The Posthumous Papers of Pickwick Club. Esse é o nome completo. É um livro impressionante porque foi escrito como seria um romance em capítulos. Saía num jornal, o livro, saía semanalmente nesse jornal, cada capítulo, e acabou formando um livro imenso. O meu, pelo menos, tem mais de 600 páginas. Mas é um livro que me acompanhou muito de perto e que, como eu sou um tanto supersticioso, fetichista, eu tive esse livro como livro de cabeceira por muito tempo, e é o Pickwick Papers. Mas tem outros livros que me marcaram demais. A minha infância foi muito marcada pelo Pinóquio, que é um livro extraordinário, no meu entendimento. Uma fábula italiana que se contrapõe de alguma maneira às fábulas nórdicas. Embora Andersen seja um escritor que muitas vezes me fascinou. Mas enfim, os livros são muitos, né? Muitos. O Swift, com suas viagens de Gulliver, por exemplo, gênio. Caro Mino Carta, diz Diógenes Afonso, a imparcialidade jornalística é uma utopia ou devemos considerar que o papel da imprensa é registrar e apresentar para o público a realidade circundante a partir de um olhar específico do editor? Acho que esta segunda interpretação do jornalismo é a interpretação correta. Porque o jornalismo tem como objetivo iluminar os leitores. Não somente com uma fidelidade canina à verdade factual, que é, digamos, representada por uma frase assim, por exemplo, essa é uma cadeira, este é um copo. Essas são as verdades factuais insofismáveis. Então, o objetivo é realmente informar o leitor sem se afastar por um pálido segundo da verdade factual. Mas a postura do editor, de qualquer maneira, de quem escreveu, digamos, e de quem publicou, ela emerge naturalmente. E então, eu diria que a definição certa desse jornalismo ideal é, juntamente com uma fidelidade canina à verdade factual, é também o uso desabrido do espírito crítico. É também um grande respeito pelo leitor, pela notícia, enfim, por tudo aquilo que
é o material com o qual o jornalista tem de lidar. Jefferson pergunta, Mino, você acredita que a carreira política do Lula terminou? A elite vai deixá-lo ser candidato ainda? Quando se fala em Lula, se fala em primeiro lugar de um amigo muito querido. Então eu me abstenho de definições muito claras. Se depender da Casa Grande, se depender dos Toffoli da vida, se depender desse bando de bandidos que dominam o país, o Lula não vai sair mais da cadeia. Mino, o Peter Sidney, do Santos Café. Você já está mais brasileiro do que italiano? Não, eu sou um cidadão do mundo, em última análise, né? Como de resto todos deveriam se considerar cidadãos do mundo. Sobretudo quando alcançam um certo gênero de conhecimento que lhes permite perceber o que acontece por aí, não somente dentro das fronteiras nacionais. Eu sou isso, sou um cidadão do mundo. Já me iludi demais em relação ao Brasil, devo confessar. E no momento estou profundamente desiludido. Digamos assim, profundamente agastado nos meus sentimentos mais profundos. Quer dizer, obrigado à conclusão mais melancólica. O Brasil tem o que merece. Essa situação que vivemos neste momento tem a cara inconfundível do Brasil e de nenhuma outra terra. Quando me dizem que o senhor Bolsonaro é fascista, é comunista, é stalinista, é o que eles vocês quiserem, é tudo uma besteira. Trata-se de um brasileiro iletrado, ignorante e extremamente vulgar. Essa é que é a verdade, mas profundamente brasileiro, tipicamente brasileiro. Não há comparações possíveis. Como não há comparações com quaisquer países que ainda não se curvem diante de uma situação, diante de uma Casa Grande. A Casa Grande é brasileira. O Brasil nunca viu sangue na calçada. O Brasil nunca batalhou de verdade. O Brasil nunca entrou numa guerra para valer. O Brasil nunca teve uma guerra de independência. O Brasil nunca teve revoltas dignas desse nome. A não ser um episódio bastante singular, a meu ver, da Inconfidência Mineira, que é um momento extremamente interessante, inclusive pelo cenário. Esse cenário mineiro de cidades como Ouro Preto, naturalmente, Mariana, Passagem de Mariana, Tiradentes, etc., etc., Congonhas do Campo, a propósito. Esse momento brasileiro é realmente muito singular e extremamente interessante. Eu não entendo por que alguma escola não escreveu algo a respeito em profundidade para explicar por que aquela Minas, que no fundo girava em torno de Ouro Preto, sobretudo, aquela Minas produziu coisas muito contemporâneas do mundo de então. Pareciam já alcançadas pelos ideais iluministas. Isso
é muito interessante. Seria um livro que eu leria com muito prazer. Mino, pergunta de Brian Turnbull. Mino, Sim. sei que você gosta de jogar tênis e gosta muito das deixadinhas infernais, Sim, com aquele toque magistral. sim. Como você compararia esse golpe no tênis com a atual situação política do Brasil? O que uma frente progressista precisaria fazer para colocar uma deixadinha contra esse governo atual? Um grande abraço. Bem, meu caro Brian, a deixadinha é um recurso muito divertido, né? Muito irônico no jogo de tênis. E eu sou um fã da deixadinha. Tenho notado, devo dizer, que a gente hoje há tenistas que sabem dar uma deixadinha. Quer dizer, que é aquela que surpreende o adversário, que o adversário não espera. É o lance realmente do grande engano. Agora, no caso nosso, no caso Brasil, não há deixadinha possível. Não há. Aqui a única saída está no confronto. Quando o país finalmente estará aparelhado e em condições de partir para o confronto. É do confronto entre Casagrande e Senzala, só desse é que pode nascer um país diferente. Como são diferentes os países, pelo menos outros países da América Latina, são diferentes do Brasil. A Argentina, ao que tudo indica, vai provar logo mais isso. Vai provar a sua diferença. Grande, grande, infelizmente, já que os brasileiros de hábito não têm muito apreço pelos argentinos. Mino, Jair Júnior, você acredita que a elite política e econômica já está farta do Bolsonaro e que está esperando passar essa reforma da Previdência antes de propor o impeachment? Não, eles não estão fartos de nada. Eles engolem qualquer coisa porque a Casa Grande, se for o caso, agarra em fio desencapado, como dizia Plínio Marcos. Agarra em fio desencapado. Não há nada tão parecido com o fio desencapado como o ex-capitão Jair Bolsonaro e os seus famigerados filhos. Amigas e amigos, acabaram suas perguntas. Eu sinto muito porque esse programa tem o poder de... Essa fala que eu tenho com vocês tem o poder de me divertir e até me encantar em certos momentos. Eu agradeço as perguntas e gostaria que fossem intermináveis, que durassem a noite inteira. De qualquer maneira, inscrevam-se para apresentar as suas perguntas. Inscrevam-se no nosso canal e vocês terão inevitavelmente as minhas respostas, que eu darei com infinito prazer, como se deu hoje à noite.